O ano é 2027. Passaram 200 anos desde que Ellen White nasceu e a Igreja Adventista decide fazer uma grande celebração. Uma multidão está junta em Battle Creek e no fundo ouve-se um barulho de burburinho. Um croata, um suíço e um português falam em surdina sobre o olhar reprovador dos irmãos que estão ali reunidos. Ora, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor? Bem-vindos a mais um episódio do Café com Leite. Aqui estamos para mais uma conversa. Tenho comigo o Joca, pastor na Croácia. Olá, Joca. Olá, olá. Temos também o Samuel, pastor na Suíça. Olá, Samuel. Olá a todos. E nós temos mais um episódio sobre a série de Ellen White, é o último. Gostaria de relembrar que os Pingos de Leite voltarão mais tarde, mas nós temos a nossa rúbrica especial. Era um com fé, por favor. Temos mais uma pergunta que nos é dirigida. Ellen White plagiou? E eu gostaria de começar com o Samuel. O que é que tu achas, Samuel? Ellen White plagiou? Como é que tu vês esta questão? Põe as mãos no fogo que não. Com muita confiança, uma resposta com muita confiança. Ok. Acho que já tenho as mãos queimadas. Não, a verdade é que sim, Ellen White plagiou. A questão poderia-se resolver simplesmente dizendo sim, plagiou, ou seja, existem nas obras dela frases que provêm de outros autores. A questão que eu acho que nós devemos abordar é que o plágio na época de Ellen White não era visto como é visto hoje. Ou seja, é como se nós acharmos que todas as pessoas na Bíblia que tinham escravos não tem valor aquilo que elas fizeram ou disseram, porque nós hoje somos completamente contra a escravatura. E então aí eliminamos Abraão e eliminamos tantos outros, porque eles estavam dentro dos sistemas esclavagistas. É retirar as pessoas dos seus contextos. E Ellen White começar a fazer todo um processo porque ela plagiou. Penso que é fazer um pouco a mesma coisa, porque na época não existia a visão do direito de autor que nós temos hoje. Não estou a dizer que ele não existia, mas que a visão que nós temos hoje era bastante diferente. E acredito que Ellen White plagiou não por más intenções, acredito que ela o fez de uma forma aberta. Aliás, ela no prólogo do grande conflito explica um pouco como é que ela escreveu o livro e de uma forma bastante aberta diz que utilizou fontes, não é? Aquilo que é pena para nós, com o nosso olhar do século XXI, é porque é que não meteste em aspas e com uma notinha em baixo a dizer onde é que veio as coisas, não é? Porque é que metes como se fosse a tua própria palavra. Eu acredito que tem a ver com uma coisa que também nós nos podemos identificar, que é Ellen White tinha a quarta classe, ou menos disso, ou seja, tinha uma escolaridade muito básica. E por causa do dom profético dela foi chamada a escrever livros e artigos e isso tudo. Por isso vocês devem imaginar a dificuldade que isso seria para ela, não é? De ser colocada na posição de escritora. E acredito que muitas vezes ela encontrou noutros autores pessoas que com palavras mais bonitas e com frases mais bem construídas exprimiam bem as ideias que ela tinha pessoalmente ou as ideias que ela tinha recebido de Deus, e ela optou por fazer. Como adventista, eu pessoalmente vivo bem com isso. Obrigado, Sam. Tu falaste um bocadinho do ponto de vista do quadro legal, que mencionaste bem. O quadro legal não era o mesmo, por isso falar de plágio como nós o compreendemos hoje não é anacrónico, por isso não faz muito sentido. Mesmo a Conferência Geral chegou a fazer um estudo acerca disso, em que pediu a advogados, uma equipa de advogados especialista nessa área, que pudesse analisar essa acusação, se teria uma base legal na altura. E as conclusões que eles chegaram é que não. Na altura, no quadro legal que existia, essa acusação não teria qualquer fundamento, como tu disseste bem, por causa do contexto que era extremamente diferente. Mas eu acho que também há uma questão, talvez moral, talvez ética, mas também relacionada com a inspiração de Ellen White. E gostaria de pedir ao Joca se nos pudesse, se calhar, direcionar um bocadinho para esse lado, não é? Porque se ela utilizou outras fontes para escrever aquilo que ela queria transmitir,
quem é que estava inspirado? Era Ellen White ou quem escreveu originalmente os escritos? Joca, o que é que tu achas? Portanto, deste uma parte mais difícil, não é? Para eu falar. Não te Ahm, preocupes que eu depois regresso à base. É isso, pergunta ao Samuel. Eu não sei se consigo propriamente dar uma resposta muito elaborada sobre até que ponto é que isso influencia a inspiração, não é? Talvez adicionar aqui que nós temos situações relativamente semelhantes na própria Bíblia, não é? Por exemplo, hoje em dia o modelo que nós acreditamos em termos que aconteceu no que toca à escrita dos Evangelhos é que Marcos escreveu primeiro e depois Mateus incorporou muitas das coisas que Marcos fez no seu próprio Evangelho. E Lucas por acréscimo depois E também. depois Lucas por acréscimo e finalmente João, não é? Portanto, esse é o modelo, é a teoria que nós temos hoje em dia em relação aos Evangelhos. E porquê é que o fizeram? Não porque fosse uma questão de copiar, mas porque naquela altura, não só no enquadramento legal, mas também no enquadramento moral, ético, era um privilégio ser copiado por outras pessoas, ou seja, era um sinal de respeito. Imagina, se o Roberto copiar do Samuel, é porque o Roberto tinha tanto respeito por aquilo que o Samuel fez que gostaria de incluir aquilo que o Samuel fez na sua obra também, não é? Não querendo aqui desculpar, não é? Mas pode ser um bocadinho análogo precisamente a isso que acontece na Bíblia, no Novo Testamento e também calculo que em certas partes do Antigo Testamento também haja situações semelhantes, não é? Há um precedente em escritos inspirados, não é? Há um precedente em escritos inspirados e lá está. Se calhar a única coisa que eu gostaria de dizer em relação à inspiração é precisamente que a inspiração quer dizer, nós não acreditamos na Igreja Adventista no modelo de inspiração de máquina de escrever, não é? E isso significa que nós temos capacidade para ler outras coisas e achar que elas têm relevância para aquilo que nós queremos dizer, para os nossos argumentos ou não é? Agora, eu só queria referir que acho muito positivo o desenvolvimento relativamente recente por parte do White Estate de começar a fazer livros com notas de rodapé, não é? Porque lá está, o Samuel mencionou a falta de escolaridade de Ellen White, etc, etc. Graças a Deus temos pessoas hoje em dia que se calhar conseguem fazer esse trabalho. Como é lógico, não é ela própria que o está a fazer, mas temos alguém que o consegue fazer e consegue colocar quais são as fontes, não é? E isso, lá está, se calhar dá-nos uma perspectiva sobre a inspiração que é um bocadinho diferente daquilo que normalmente temos. Eu acho que um dos problemas que nós temos quando falamos neste assunto é nós acharmos que alguém inspirado tem que ser 100% original. E é engraçado que vocês mencionaram os evangelhos, mas basta nós termos um conhecimento básico da Bíblia toda inteira e nós sabemos das interligações que existem, não só entre os livros internamente, não é? Os profetas que citam, por exemplo, o Pentateuco, os evangelhos que citam o Antigo Testamento e por aí fora, que mostra bem o reflexo que a inspiração não é 100% original, mas muitas das vezes é construída sobre coisas que já foram ditas ou apresentadas. Acho que é um aspecto que nós temos que compreender, não é? De dissociar essa ideia de que para algo ser inspirado por Deus tem que ser 100% original, não é de todo necessário. E outro aspecto que eu acho que também é importante nesta discussão acerca da Ellen White e o papel dela e sobretudo a parte ética, acho que é essa, como o Joca bem mencionou, mais do que a questão legal, mais do que outras questões da qualidade mesmo da escrita, não é? Porque nós sabemos que ela teve uma grande equipa que a apoiou, que reconstruiu frases que no original que ela não escreveu não eram propriamente tão bonitas como nós tivemos depois no produto final. Muito mais do que esses aspectos, acho que é mesmo a questão ética, no sentido de até que ponto é que quando ela utiliza expressões como foi-me mostrado, eu vi, foi-me revelado, até que ponto é que se calhar não merecia ter ali algum complemento que explicasse melhor o processo dela, não é? Um dos aspectos também que ajudam nessa questão
é que lá está, tipo, havia muita gente que estava ao corrente do processo de escrita de Ellen White, sobretudo nos primeiros anos em que a Igreja Adventista era muito reduzida. Toda a gente se conhecia uns aos outros, toda a gente estava a par do processo que ela utilizava. Acho que esta questão se tornou, se calhar, diferente quando a Igreja e o Ministério de Ellen White tomaram outras proporções, não é? Mas depois de ter certos hábitos de escrita, de ter certos processos de escrita, é mais difícil depois de, ok, vamos revolucionar como nós temos criado o conteúdo, os livros, os artigos e tudo mais, e vamos começar do zero. Acho que é um dos aspectos que não é mencionado muito quando abordamos esta questão, e eu acho que é interessante, não é? E acho que nesse contexto ainda menos se havia essa implicação legal e ética, porque estamos a falar de coisas mesmo muito reduzidas, as pessoas estavam a par, toda a gente estava consciente mais ou menos do processo que ela utilizava, por isso acho que é uma questão que é muito projetada para a época da Ellen White, mas que na época dela não faria tanto sentido como faz hoje. Mas eu gostava de dar a ocasião também ao Samuel de falar, não é? Sobretudo desta questão ética, que foi o aspecto que eu apresentei ao Joca. Samuel, o que é que tu achas já acerca desta questão ética, desta questão de plágio, de copiar? Há muitos termos que podemos utilizar. É assim, não creio que tenha algo a acrescentar àquilo que tu já disseste. Creio que justamente não existia falta de ética no contexto em que ela estava inserida. Mas aquilo que eu gostava de me dar é um dado mais estatístico para as pessoas que nos estão a ouvir poderem ter uma ideia. Que é, quando vocês estavam a falar, eu lembrei-me que eu fiz um trabalho na faculdade sobre isso. E existia na faculdade um livro na biblioteca escrito por duas pessoas, Marcella King e Kevin Morgan, que era uma análise de alguns capítulos do Desejar Todas as Nações, de uma forma muito técnica, para perceber o que é que existia dentro de cada capítulo que não era material whiteano, ou seja, que não vinha dela no White. E a realidade é que tinha lá todas as citações, onde é que elas vinham, e eu pensei, seria interessante calcular o número de palavras que é usado em todo um capítulo e ver que percentagem do capítulo foi escrita por Ellen White e que percentagem do capítulo é plágio. Eu fiz isso para um capítulo, que é o capítulo Chosen People, The Chosen People, e no meu trabalho eu cheguei à conclusão que nesse capítulo 33% do material é plagiado. Ou seja, também para as pessoas poderem ter uma ideia, estamos aqui a falar de plágio, de que valores é que nós estamos a falar. Ou seja, são parágrafos inteiros às vezes, são frases inteiras, mas acho isso super normal, porque nós que pregamos, nunca vos aconteceu vocês usarem ideias de coisas que encontraram em livros ou até que ouviram colegas dizer ou assim, e não vão... Não, todos os meus instrumentos são originais, completamente originais. 100% original. São, mas sabem porquê? 100% sumo do Espírito Santo. 100% originais, mas é porque eu uso o chat GPT. Não, mas a única coisa que faz é copiar também. Para ser sinceros, todos nós já usamos uma ilustração que ouvimos alguém dizer, ou então ao estudarmos o texto fomos ver um comentário e tinha lá uma ideia que não é nossa, que é de outra pessoa, e colocamos, ou então vimos a opinião dela no White e usamos a opinião dela no White no nosso sermão, e não fomos necessariamente a correr dizer, eu fui tirar isto de tal sítio. Isso não é ético. Penso que não há nenhum problema em o fazer. E na perspectiva da Ellen White, ela não se via se cá tanto como autora, via-se mais como pastora. Obrigado, acabamos com esta rúbrica, o Era um com Fé, por favor, e agora vamos moer o grão. Como podemos verificar ao longo desta série, em que falamos sobretudo sobre Ellen White, a nossa profetisa foi? Sim, foi. A nossa profetisa teve uma influência muito preponderante na infância e na adolescência da nossa igreja. Mas a questão é qual é a influência e o lugar que o seu ministério profético tem nos dias de hoje. Por isso queria vos lançar uma reflexão
que vai ser dirigida em 3 aspectos. Gostaria que nós pudéssemos falar sobre a questão da verdade presente, a questão da Igreja remanescente com as suas 2 características e também sobre a questão do profetismo hoje. Será que hoje nós teríamos a possibilidade de ter de novo um profeta ou uma profetisa? Mas começando com a ideia da verdade presente, gostava de vos perguntar como é que vocês veem este conceito hoje? Sempre foi um estandarte da nossa igreja? Sempre foi qualquer coisa que nós dizemos com um orgulho santo, como se diz em Portugal, não é? Mas a verdade presente é uma memória do passado ou é um conceito que ainda hoje está vivo na nossa instituição? Joca, gostarias de lançar o tema? Sim, Diz. posso tentar dar a minha resposta de alguma forma. Eu acho que é engraçado que é um conceito que está presente, mas eu acho que foi redefinido. Ok. No sentido de que nós hoje em dia temos, eu acho que a maior parte, quando falamos de verdade presente, normalmente falamos da questão das profecias, não é? Que nós, como movimento profético, nestes últimos dias, não é? Que temos que passar uma certa mensagem, não é? Essa é a verdade presente. E normalmente está associada à mensagem, às 3 mensagens angélicas e tudo isso. Mas eu creio que a forma como os pioneiros adventistas e a própria Ellen White viam o conceito de verdade presente era bastante diferente, não é? E eu acho que havia um certo respeito no movimento adventista, e se calhar sobretudo quando era mais pequeno, havia um certo respeito até pelo caráter académico, digamos assim, ou pela pesquisa académica, não é? E temos vários momentos em que a Igreja tinha estudado a Bíblia, havia questões e eles tentavam colocar aquelas pessoas que tinham sido especialmente treinadas do ponto de vista teológico para responder, para fazerem um estudo e tentarem responder a essas questões, não é? Aconteceu, por exemplo, com a questão do pôr do sol e com o Andrews, não é? Portanto, pediram ao Andrews para fazer um estudo acerca de qual era, se devíamos guardar o sábado das 6 às 6, de manhã a manhã ou de pôr do sol a pôr do sol, não é? E ele fez o seu estudo e chegou às suas conclusões e a igreja depois adotou, não é? Conclusões contrárias às opiniões iniciais dela, não é? Conclusões contrárias às opiniões iniciais de Ellen White, à opinião da maioria na altura, mas depois também com a confirmação através de um momento, de uma visão específica que Ellen White tem durante esse período de discussão, chega-se à conclusão que afinal era melhor ir no sentido de guardar do pôr do sol a pôr do sol, não é? Onde é que eu quero chegar com tudo isto? Quero chegar precisamente ao ponto de que não havia medo de alterar interpretações que tínhamos previamente por interpretações que acreditávamos ser melhores e, sobretudo, interpretações que acreditávamos ser melhores do ponto de vista académico, não é? A partir do momento em que nós deixamos de ser um movimento, passamos a ser uma instituição e depois acabamos por passar pelas diferentes fases de qualquer instituição e chegamos ao momento em que nos encontramos hoje, que é muito mais institucionalizado e até solidificado do ponto de vista teológico, perdeu-se essa ideia de tentar ir sempre à busca daquilo que que é a perspectiva mais recente, não é? Que no fundo, pelo menos na minha interpretação, era a ideia da verdade presente. A verdade presente não é a verdade passada, não é a verdade futura, é a verdade presente, De ok? agora. De agora, de acordo com a luz que temos agora, de acordo com o conhecimento que temos neste momento. Ok. Obrigado, Joca. Roberto, o que é que tu achas sobre a verdade presente? Eu acho que o conceito de verdade presente acho que é complexo e acho que o nosso relacionamento com ele também é muito complexo. Em relação àquilo que o Joca disse, concordo com muito o que ele disse, se calhar tenho um ponto de vista um bocadinho diferente acerca de qual era o conceito que os pioneiros de Ellen White tinham na altura acerca desse conceito, porque é verdade que eles tinham um conceito evolutivo da verdade, quer dizer que o conhecimento não é estático, e o conhecimento bíblico não é estático. Mas também é verdade que, sobretudo já perto do final da vida de Ellen White, ela definiu
certos pontos como pontos imutáveis, como por exemplo o estado dos mortos, como por exemplo o sábado, como por exemplo acerca do santuário celeste também, o papel de Jesus no santuário celeste e por aí fora. E esses pontos ela não tinha qualquer problema em dizer que esses pontos, ok, pode haver ligeiras alterações de compreensão, aprofundar aquilo que essas verdades querem dizer, mas ela tinha essas verdades estabelecidas como aquilo que ela chamava os pilares da nossa fé. E isto ela aparece em várias ocasiões a falar acerca disso. É verdade que essa noção de pilares, essa noção de verdade presente, que agora é muito mais cristalizada, como o Joca disse, foi um processo que começou enquanto Ellen White estava viva e em certa parte ela colaborou em relação a isso. Mas aquilo que ela definia como os pilares, como aquela essência do adventismo, como aquelas verdades imutáveis que, se nós podemos dizer assim, que faziam parte da verdade presente, eram muito mais reduzidas do que as que hoje são consideradas mesmo por aqueles adventistas que se consideram adventistas mais fiéis à herança adventista e ao pensamento dos pioneiros adventistas. Há um outro aspecto que eu acho que é interessante naquilo que o Joca disse neste conceito, não é? Que eu acho que a essência era, como ele disse, esta compreensão da verdade que pode crescer, pode mudar, pode se alterar, não é estática. E eu acho interessante nesse sentido, em que hoje é mais difícil no seio da nossa igreja nós termos esse tipo de abertura, porque nós hoje temos uma maior desconfiança das pessoas que normalmente estão mais habilitadas para nos dar essas respostas. O Joca falou acerca da experiência do Andros em relação à hora de sábado. Seria muito complicado nós hoje fazermos esse mesmo tipo de exercício e de aceitarmos. Pronto, também não estou a dizer que foi muito fácil aceitar na altura, não é? Mas sem um selo de aprovação profético, vamos dizer assim, a mudança na altura teria sido muito mais complicada, como é hoje em dia. Hoje em dia, aspectos novos da nossa fé são muito mais difíceis de terem uma aprovação generalizada, porque lá está, falta esse selo de aprovação que de alguma maneira facilitou tudo. Dito isto, eu acho que nós, ao longo da nossa história, mesmo depois de Ellen White, nós temos casos em que, de alguma maneira, nós tentamos fazer isso. E do ponto de vista institucional, que é a parte que eu acho mais interessante. Eu vou citar 2 exemplos e depois, se calhar, se vocês quiserem também acrescentar a vossa chega, se é uma visão demasiado pessoal ou se realmente tem aqui ainda alguns motivos de herança desta verdade presença, desta noção de verdade presente que ainda está em ação. O primeiro é o de Glacier View, que muitos acham que era para... foi acerca das questões do santuário, levantadas por Desmond Ford. Alguns se calhar conhecem esta parte da nossa história, nos anos 80, em 1980, que houve esta conferência. Esta conferência foi para abordar a pertinência e a validade de muito da visão adventista acerca do santuário celeste, mas a verdade é que foram convocados especialistas bíblicos e administradores de todo o mundo. Eles concentraram-se então em Glacier View, que foi o sítio escolhido para esta conferência, e a verdade é que, se nós pegarmos na posição que era tradicional adventista, e nós lermos o relatório que saiu dessa comissão, nós vamos ver que tem evoluções interessantes do pensamento adventista acerca do santuário, que nós próprios consideramos como um pilar e como um dos aspectos, se calhar, mais identificador daquilo que é a fé adventista. Tenho esse exemplo, tenho também o exemplo que é muito mais recente. Falei o primeiro de 1980, agora vou falar do exemplo eu se calhar vou me enganar no nome, mas era a comissão que estudou a ordenação das mulheres e que começou os trabalhos depois da Conferência Geral de 2012. Isso o Joca sabe de cor, de certeza. E que era suposto e que estava previsto que Com mulher, não é? Com mulher, Samuel. E que estava previsto apresentar o seu relatório em 2015.
Hum. Vocês podem ver ainda, se quiserem procurar no YouTube, o que estava planificado, aquilo que foi dito publicamente pelo presidente, recém-eleito, o Ted Wilson, na altura, e aquilo que estava estipulado era que ia haver a ocasião que todas as divisões pudessem criar comissões de estudo, cada uma dessas comissões depois apresentaria os seus relatórios e depois haveria a ocasião de apresentar um relatório em que juntavam aquilo em que eles tinham consenso, de alguma maneira, aquilo em que todas estavam de acordo e as discordâncias dos vários grupos de trabalho, não é? Eu acho que é fácil para nós imaginarmos o dinheiro que foi investido nesta iniciativa. Não estamos a falar de centenas de milhares de euros, nós estamos a falar de milhões. Entre deslocações, entre horas de trabalho que foram pagas para isto, todo este processo demorou anos da nossa igreja. Não sei quantas igrejas estariam dispostas a lançar-se neste tipo de projeto. Não sei quantas administrações de igrejas estariam dispostos a dispensar tantos recursos neste projeto. O que de alguma maneira mostra que, apesar de tudo aquilo que foi mencionado, e eu concordo também, não é? Que uma instituição, a tendência é para se cristalizar, para se tornar cada vez mais rígida. No entanto, mesmo assim, mostra um ímpeto ou um desejo de ser diferente, e acho que essa parte é de louvar. A parte menos louvável é que depois desse trabalho todo, essas horas de trabalho, deste custo enorme para a igreja, monetário e financeiro, aquilo que estava anunciado não foi cumprido e o relatório depois acabou um bocadinho esquecido e não foi apresentado nem da maneira que tinha sido idealizada e prometida, nem da forma também. Mas lá está, mas mostra, e era este o ponto que eu queria reforçar, mostra a nossa relação complexa com este conceito. É verdade que em muitos aspectos nós não somos tão fiéis àquilo que inicialmente esteve na gênese do nosso movimento, mas também é verdade que nós, em certa parte, como igreja, ainda não perdemos a ilusão ou o desejo de o viver. Fica a nota e um dia que façamos alguma coisa sobre as mulheres, seria bom convidarmos mulheres para Exatamente, para não estarmos a elas fazer poderem... mansplaining. Exatamente. Porque não estamos na minoria, ou se calhar nem estarmos presentes, também aceitava. Sim. Olha, Olha, estás isso a era ver? bom. Joca, rapidamente. Não, eu só queria dizer, eu concordo com o Roberto no sentido de que deveria ser um conceito importante, ok? Portanto, ideologicamente, eu concordo com esse conceito e gosto muito quando a Igreja Adventista o põe em prática. Mas eu acho que, por exemplo, os dois exemplos que o Roberto trouxe, apesar de serem um bocadinho mais complexos, em certa medida mostram precisamente a cristalização da instituição. E estamos a falar também agora de cabeça não consigo fazer as contas, mas 30 e tal, 40 anos, pelo menos, entre os dois eventos, não é? No que toca à questão do Desmond Ford, havia uma certa abertura para considerar o ponto de vista dele, e eu, pelo menos da forma como eu estudei na universidade, foi mais uma questão até a nível pessoal, e o facto de que ele achava que a sua interpretação era a única interpretação possível, que acabou por levar à exclusão dele como professor, não é? Mas curiosamente, com o passar do tempo, a maior parte dos teólogos adventistas acabaram por mudar a sua perspectiva muito mais para uma posição muito mais próxima àquela que Desmond Ford defendia na altura, né? E portanto, eu concordo com o Roberto que nesse momento, por exemplo, houve um momento em que a Igreja de alguma forma tentou realmente abrir as perspectivas e acabou por, com o passar do tempo, etc., mudar a sua perspectiva. Mas a questão da ordenação das mulheres, para mim, é um exemplo de como essa cristalização naquele período de 30, 40 anos, ou melhor, a forma como essa cristalização evoluiu. Ou seja, neste momento, aquilo que o Roberto estava a referir, que deveria ser a forma como era apresentada, é que esse relatório dos teólogos, na qual 2/3 dos teólogos estavam abertos à possibilidade
da ordenação das mulheres, devia ter sido apresentado na sessão da Conferência Geral e devia ter sido feita uma recomendação à Igreja em relação à forma como a Igreja deveria votar nessa questão. Nesse momento, é o primeiro momento, se calhar, na história adventista em que nós temos uma reavaliação teológica de uma questão e depois, quando chegamos ao momento da decisão, a decisão é deixada aos delegados e não tem qualquer tipo de influência o trabalho da comissão que fez o relatório, não é? E nesse momento houve claramente uma preferência pela posição anterior, não é? E para mim essa é uma prova precisamente de que esta questão da verdade presente, da forma como foi idealizada durante muito, muito tempo, se calhar é algo que nós hoje em dia perdemos, sobretudo no sentido da confiança, como tu estavas a dizer, Roberto, mencionaste isso muito bem, da confiança com aqueles que deveriam fazer esse trabalho, não é? É algo que se calhar nós, neste momento, na história da Igreja Adventista, vemos uma nova tendência que não esteve presente durante muitas, muitas décadas, não é? E por isso, de alguma forma, esses dois exemplos acabam, no meu ponto de vista, acabam por provar que se calhar não estamos tão preocupados com tentar ir à procura da verdade presente, mas estamos um bocadinho mais preocupados com tentar manter a verdade passada. Sim, Desculpa lá. acredito que sim, vocês resumiram imensamente bem esta questão da verdade presente. Eu diria mais ou menos a mesma coisa que vocês, mas se calhar com um vocabulário muito mais taxativo. Eu acredito que a verdade presente é um conceito que não existe mais na nossa igreja, ou foi redefinido, como dizia o Joca, mas como os pioneiros tinham, não existe mais. Mas concordo com aquilo que dizia também o Roberto, isso é fruto da transformação do movimento em instituição. Ou seja, quando tu tens um movimento não há controlo, não há estrutura diretiva, não há... tu podes simplesmente tomar uma decisão e ir naquela direção, como fazem a maior parte dos grupos evangélicos, e a partir do momento que tu crias uma instituição mundial, passa a ser uma verdade em processo, não uma verdade presente. Ou seja, para conseguir chegar a uma mudança é preciso um grande processo e, de uma certa forma, para não estar a repetir o que vocês dizem, eu acho que isso acaba por penalizar a paixão pelo estudo da Bíblia, porque tu até podes, como pastor ou como membro de igreja, descobrir uma coisa nova ou ter uma nova verdade, mas para que isso possa chegar às altas instâncias, para que isso possa ser validado, para que tu possas ser ouvido, tornou-se um processo muito complicado. Avançando para a nossa segunda questão, porque a verdade presente é uma das características da Igreja Adventista, mas também existe tradicionalmente a ideia de que a Igreja Adventista representa a Igreja do resto, a Igreja remanescente, e esta Igreja remanescente, como nos é apresentado na Bíblia, tem duas características: guardar os mandamentos e ter o testemunho de Jesus. Através do Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é identificado como o espírito de profecia e muitas vezes ou praticamente sempre, em termos institucionais, este espírito de profecia é atribuído a Ellen White. Como é que vocês veem esta atribuição? Como é que vocês veem o papel de Ellen White dentro da chamada Igreja Remanescente? Queria passar a bola ao Roberto. Recordando aquilo que eu já tinha afirmado acerca disto, acho que nós utilizarmos esta expressão que aparece em Apocalipse 19:10, não é? Espírito de profecia, como um termo que se aplica unicamente a Ellen White, acho que é abusivo, estarmos a utilizar isso dessa maneira. Quando nós compreendemos a leitura e a trajetória do Apocalipse, nós percebemos que muito mais importante do que a expressão espírito de profecia é a expressão de testemunho de Jesus. Espírito de profecia aparece unicamente uma vez no Novo Testamento inteiro e no Antigo Testamento, não é? Mas estamos a falar especificamente do grego, só aparece uma vez, por isso definir isso de uma forma muito exata é quase impossível. Testemunho de Jesus é uma expressão que nesse versículo 19:10 é utilizado como equivalente, não é? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia
E o testemunho de Jesus nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes em que ele é utilizado no livro de Apocalipse, o que nos permite ter uma visão muito mais completa daquilo que João queria mencionar. E sem estar a entrar mais uma vez em muitos detalhes, porque se calhar também não é o que interessa aos nossos ouvintes, acho que é fácil nós percebermos que é muito mais fácil nós estarmos mais seguros acerca do que diz testemunho de Jesus do que o que diz espírito de profecia, pelas razões que eu acabei de mencionar. Por isso, quando nós usamos essa expressão, nós temos que ter muita prudência naquilo que utilizamos. A aplicação é abusiva, como eu disse acerca de Ellen White. O dizer que Ellen White é o espírito de profecia, creio que é abusivo. Compreendo no contexto da igreja, porque também tem razões históricas, porque existia também uma visão diferente daquilo do texto do Apocalipse do que temos hoje, mas hoje em dia acho que temos formas melhores de explicar o equilíbrio que existe entre o remanescente do Apocalipse, entre o papel de Ellen White nesse remanescente, e as características identificadoras desse remanescente também. Gostaria de terminar dizendo apenas isto, não é? Que quando nós falamos do espírito de profecia, e se calhar seria aquilo que eu gostaria mesmo de chamar a atenção dos nossos ouvintes, tendo em conta que o espírito de profecia está intimamente ligado a essa expressão de testemunho de Jesus, a nossa definição base de espírito de profecia tem que mencionar Jesus em alguma parte. O ponto de referência não pode ser Ellen White, tem que ser Jesus. E a maneira como eu vejo esse termo, espírito de profecia, é que o testemunho de Jesus e o espírito de profecia são uma revelação que começa e termina na pessoa de Jesus. É isso que nós vemos no Apocalipse. O Apocalipse é um livro acerca de Jesus, as múltiplas facetas de Jesus. É um livro que fala sobre o plano da salvação passado, presente e futuro também, porque Deus tem para a raça humana. E eu acredito que Ellen White se insere nesse plano, mais uma vez, senão não seria adventista do sétimo dia, não acreditaria no ministério de Ellen White, mas acho que é abusivo utilizar esse termo como simplesmente um sinónimo para falar de Ellen White. Obrigado, Roberto. Joca. Sim, muito rápido, porque também não tenho muito mais a acrescentar àquilo que o Roberto já disse, mas dizer que para mim Ellen White pode ser e é parte do espírito de profecia, não é todo o espírito de profecia, não é? Portanto, eu creio que nós já tivemos também aqui um programa em que falamos um bocadinho mais em detalhe sobre isso. Fazemos se calhar aqui um link dizer aos nossos ouvintes para irem ouvir esse programa, que eu agora de cabeça não tenho exatamente a certeza qual foi o número, mas creio que já falamos um bocadinho. E por isso, como é lógico, nenhum problema em colocar Ellen White, para mim, nenhum problema em colocar Ellen White lá, mas dizer que é apenas Ellen White é complicado. No entanto, fica também aqui uma nota de rodapé, não é? Não significa que de repente eu acho que o Samuel acordou de manhã e teve um sonho durante a noite e que de repente nós devemos achar que o Samuel é profeta, não é? Sobretudo o Samuel, porque o Samuel Seria a tem terceira de muitas Samuel. coisas. Não é por cima ter nome de profeta, não percebo porque é que... Exatamente. Mas deixa-me pegar por aí, porque é interessante que nós dizemos Deixa-me só dizer duas palavrinhas mais. Acho que temos de ter cuidado na forma como categorizamos as pessoas e a importância que damos a certas pessoas ou aos pontos de vista de certas pessoas, sobretudo se chegamos ao ponto de achar que há determinadas pessoas que são novos profetas ou profetisas. Dito isso, acho que há espaço para haver dom de profecia, que não significa imediatamente que Samuel é um profeta, mas pode estar a fazer uma profecia no sentido mais original da palavra. Desculpa lá, Samuel, não sei se... Não, acho que aquilo que tu disseste até foi bom porque prepara aquilo que eu vou dizer agora, que é
Eu tenho uma relação complicada com a ideia da Igreja Remanescente, também porque venho de uma zona da Europa em que nós não vemos a questão da Igreja Remanescente da mesma forma que se vê em Portugal. Mas sem entrar muito por aí e pegando naquilo que é normalmente a visão portuguesa da Igreja Remanescente, nós partimos do princípio que existe uma Igreja verdadeira, que tem duas características na Bíblia, não é? E que essa Igreja verdadeira guarda os mandamentos e tem o espírito de profecia. A minha questão é, se isso é a maneira de ver qual é a Igreja Remanescente, a Igreja Adventista não é a Igreja Remanescente. Porque embora nós guardemos os mandamentos, nós não temos espírito de profecia hoje. E se calhar alguém que está a ouvir em casa, ou no carro, ou seja onde for, me diz, não, mas temos Ellen White. Sim, mas Ellen White já morreu há muito tempo. Significa que neste momento específico não existe espírito de profecia. E nós tínhamos falado há bocado da questão da verdade presente, não é? E acho que acaba por uma coisa ajudar à outra. Acho que nós não podemos estar constantemente a dizer, a encher o peito e a dizer, ok, não, nós somos a igreja verdadeira porque nós não somos como os outros, não é? Que guardam o domingo, nós guardamos o sábado, e depois temos manifestações proféticas dentro da nossa comunidade. Não, não temos. Não temos. E quando eu vejo o espírito de profecia, é verdade que a expressão não é igual no Novo Testamento, mas eu não consigo não pensar em 1 Coríntios 12, onde aparecem os dons do Espírito e onde o dom de profecia é um dom do Espírito, ou então o início da carta a Coríntios, em que o apóstolo Paulo diz qualquer coisa como que não vos falte nenhum dom da graça antes do aparecimento de Jesus, e a palavra aparecimento é uma referência à vinda de Jesus. Ou seja, a Bíblia vai no sentido de dizer que os dons do Espírito têm que estar presentes no corpo de Cristo. Nós temos uma teologia em Portugal que diz, não, mas estas duas características são as fundamentais para a boa igreja, mas nós não temos uma delas. Então eu acho que deveríamos primeiro nos colocar algumas questões, porque se não temos algumas delas, então somos a igreja verdadeira, esta interpretação da igreja remanescente estará correta, ou então vamos continuar a defender de uma forma que eu acho que não é muito honesta, de que o espírito de profecia é Ellen White lá atrás, ou seja, há uns séculos atrás. Não me parece muito coerente e peço às pessoas que estão a ouvir e que se calhar não estão a concordar de tudo com aquilo que eu estou a dizer e que estão a pensar que eu apostatei ou algo assim do género, tentarem se colocar na pele de um ateu. Imaginem a maneira de um ateu pensar, ok? E nós vimos ter com essa pessoa e dizemos, não, nós somos a igreja verdadeira, porque temos duas características. E quais são essas características? Os 10 mandamentos. Olha, toda na cristandade não há ninguém que guarde. Ok. E o espírito de profecia? Tenho aí, quem é? Posso conhecer essa pessoa? Não, já morreu. Então já não tenho. Não, mas temos os livros. Vocês acham mesmo que essa pessoa que vai simplesmente fazer uso da sua lógica engoliria esse argumento? Eu, se fosse essa pessoa, não engoliria. Por isso é que acho que nós cá temos que retrabalhar a nossa maneira de apresentar este tema para não dizermos coisas que não trazem verdade ao texto. Joca, gostarias de acrescentar alguma coisa? Roberto também, eu sabia Sim, isto. rápido. Momento polémico da noite. Sim, como é lógico, o Samuel, depois deste comentário, vai ser excluído do nosso. Não, de forma nenhuma, como é lógico. Acho que trazes uma perspectiva muito interessante que é também a perspectiva de como é que a teologia evolui dentro de determinados contextos, não é? E a forma como, por exemplo, os adventistas na Suíça são diferentes dos adventistas em Portugal e na Croácia, etc, etc. Mas a minha única nota de rodapé é atenção que nós, eu às vezes, eu estava a pensar quando tu falaste sobre bater no peito, não é? Dizemos que somos a igreja remanescente. Eu acho que é importante relembrarmos às pessoas que a perspectiva que nós temos dentro da igreja adventista é que há um remanescente visível e um remanescente invisível, certo? Ou seja, nós acreditamos que de alguma forma, do ponto de vista institucional, a igreja adventista é o remanescente visível, porque tem esses pontos de vista que tu referiste agora, não é? Mas acreditamos também que há um remanescente invisível que é composto não por nenhuma instituição em particular, mas por pessoas vindas de diferentes religiões e denominações cristãs que guardam os mandamentos
e tem o espírito de profecia. Não estou a tentar invalidar aquilo que tu estás a dizer, mas gostava só de realçar para as pessoas que nos estão a ouvir, que é importante realmente termos um bocadinho de humildade também no que toca a este tema, não é? De alguma forma podemos até considerar que somos a igreja remanescente, mas temos que nos lembrar que não é a igreja adventista que é o remanescente verdadeiro que há de... O remanescente verdadeiro é composto de pessoas de muitas igrejas, de muitas religiões, que vão guardar os mandamentos, vão guardar o testemunho de Jesus. E por isso é um chamado à humildade. Exatamente, bem dito, Joca. Mas falando justamente de ministérios proféticos, em junho de 2017, uma mulher chamada Daisy Escalante, uma adventista responsável pelo Ministério Independente na área da saúde em Porto Rico, deixou a comunidade hispânica, sobretudo, em alvoroço, com alguns vídeos no YouTube em que ela defendia receber visões da parte de Deus, chamados ao arrependimento, à reforma para a Igreja Adventista, e tinham aquele estilo parecido com Ellen White, com aquelas expressões que notabilizaram Ellen White, como foi mostrado entre outras, mas ia também mais longe do que Ellen White nas suas pregações, nas suas exposições, defendendo que nós deveríamos voltar para o Inário Antigo, chegou mesmo a marcar algumas datas para a vinda de Jesus. E tudo isto que eu vos estou a dizer eu soube através de um artigo que se encontrava na Spectrum, escrito por um académico adventista chamado André Reis. E no meio deste artigo em que ela fala da Daisy e da sua visão sobre a questão, ele faz uma citação de um nosso conhecido já aqui do podcast, o Lawrence Siebold, em que ele transmite o seguinte pensamento: nesta era de escrutínio microscópico, um verdadeiro profeta poderia sobreviver ao desmascaramento por tempo suficiente para ser ouvido? Isto, quando eu li na altura, deixou-me a pensar: se hoje aparecesse um profeta ou uma profetisa com as mesmas características ministeriais de Ellen White, ou seja, um ministério claramente de visões, de sonhos, de cartas escritas, ou hoje se calhar e-mails escritas a pessoas, literatura feita, ou se calhar pregações na internet, será que a nossa igreja e a nossa sociedade estaria preparada para receber um profeta desse género? Roberto, ou se calhar Joca, o que é que tu achas? É uma excelente pergunta. Eu acho que seria difícil, porque lá está, depende também da carga que nós colocamos nesse termo profeta ou profetisa, não é? Já eu creio que é bastante visível que no caso de Ellen White há muitas pessoas que acreditam que ela era quase perfeita, não é? E nós sabemos, porque ela também o escreve abertamente, que isso estaria longe da verdade, não é? Sim. Também sabemos que a forma como os adventistas que privaram com ela é diferente da forma como os adventistas que nunca realmente tiveram essa experiência da profetisa viva haviam, não é? Portanto, aqueles que nasceram depois dela morrer têm uma visão um bocadinho mais sanatizada da profetisa do que aqueles que realmente estiveram com ela em vida, não é? E por isso, aquilo que hoje em dia aconteceria, no meu ponto de vista, nesta era da informação rápida, da pesquisa rápida, de não sei o que mais, era que mais facilmente nós iríamos desacreditar um profeta ou uma profetisa se fossem verdadeiros, por coisas que eles disseram no passado, porque não tem isto, ou porque não tem aquilo, ou porque não é perfeito, ou porque tem uma perspectiva um bocadinho diferente acerca deste tema ou daquele, seria muito mais difícil. Atenção que eu não concordo de forma nenhuma que a senhora Escalante, é isso? Escalante, que a senhora Escalante seja uma profetisa no pouco que eu conheço dela, e digo já que não estudei a situação ao pormenor, mas parece-me que não é por aí, não é? Mas no caso de haver um profeta ou uma profetisa verdadeiro, eu acho que seria bastante mais difícil,
por esta combinação de era da informação com perspectiva acerca de profetas e profetisas como alguém que deveria ser perfeito, etc, etc. Sim. E depois também outras questões como imaginem o que é que seria hoje em dia se Ellen White tentasse, voltando àquele exemplo que demos anteriormente sobre o pôr do sol, não é? Portanto, Samuel referiu que na questão do tema do pôr do sol, o estudo que o Andrews fez foi contra a perspectiva que era a perspectiva da maioria e que a própria Ellen White defendia naquele momento, que era guardar o sábado das 6 às 6. Não é? Portanto, essa era a perspectiva que eles tinham naquele momento. E o Andrews fez o seu estudo e chegou à conclusão que os judeus guardavam de pôr do sol o pôr do sol e por isso os adventistas deviam guardar de pôr do sol o pôr do sol. Imagina o que é que seria hoje em dia, não é? De repente Ellen White dizer como ela disse, eu recebi uma visão e afinal é de pôr do sol a pôr do sol, não é? Imediatamente haveria não sei quantas pessoas que iriam dizer, mas tu escreveste no Facebook aqui há 2 meses que era das 6 às 6, não é? E se calhar para os mais jovens o Facebook é tipo, sei lá, o TikTok dos mais antigos. Não é? Portanto, fizeste um vídeo no TikTok aqui há 2 meses a defender a posição completamente oposta, não é? Isso para mim descarrilava um bocadinho aquilo que é que necessariamente faz parte do ministério profético, que é o aspecto pastoral de às vezes dizer assim, olha, tens que ir nesta direção, e às vezes ter que dizer, olha, tens que ir naquela direção, porque é a perspectiva que Deus me mostrou. Ok. Obrigado, Joca. E tu, Roberto, o que é que achas? Eu acho que a aceitação institucional do Ministério de Ellen White foi mais a exceção de propriamente a regra, não só na Igreja Adventista, mas também na história dos profetas, em geral. Acho que é muito mais fácil nós gostarmos de um profeta quando já temos algumas décadas desde que ele morreu do que quando ele está vivo. Se nós virmos um bocadinho a história do povo de Israel, é basicamente essa mesma narrativa, não é? Tipo, os profetas eram sempre mal acolhidos. Quando estava a pensar acerca deste ponto, veio-me à mente um texto bíblico, que é em Mateus, versículo 29 até ao versículo 37, em que Jesus está a lamentar-se por esta resistência a que os israelitas e os judeus recebessem as mensagens de Deus. Ele utiliza alguns termos até bastante fortes, e matas os profetas, apedrejas os que te são enviados, assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, não é? E ele mete em evidência o contraste que existe, porque alguns da época de Jesus faziam monumentos ou alguns, de alguma maneira, para demonstrar a importância de profetas que foram perseguidos e mortos pelos judeus, não é? E eles próprios recusavam aquilo que Jesus estava a tentar mostrar como sendo também na linhagem do profeta, não é? Jesus não foi simplesmente um rabi, foi também profeta, foi sacerdote e por aí fora. Pronto, o ministério de Jesus foi muito abrangente. E claro que vai ser difícil, porque sempre foi difícil, nunca foi fácil ser aceito. Mesmo Ellen White, não é? Nós muitas das vezes temos a perspectiva da Ellen White quando ela já é alguém aceite e defendido e por aí fora, não é? Mesmo durante a vida dela, mas esquecemos um bocadinho que sobretudo nos primeiros anos, a primeira metade do seu ministério, foi tudo muito diferente, mesmo a nível da aceitação que ela tinha da instituição da igreja, não é? Que existia. Se calhar retornando um bocadinho ao início do nosso podcast, é que se o profeta realmente é alguém que tem que ter muitas das vezes uma posição contra os poderes instituídos, não só na sociedade, mas também às vezes dentro da igreja, é normal que ele não seja reconhecido pela igreja, porque de alguma maneira queria dizer que ele não tinha uma mensagem que se calhar era tão necessária, não é? Acho que é uma questão pertinente. Acho que para mim não me levanta tantas preocupações como ao Sam, porque pronto, ele mencionou aqui e já tivemos a ocasião de falar,
porque eu acredito que Deus, na sua sabedoria, quando necessitar, não vai precisar da nossa autorização para fazer o que quer que seja. Por isso, quando for realmente necessário, o profeta ou a profetisa necessárias vão aparecer. Ah, mas eu também acho que isto faz parte de um processo de maturação natural que Deus deseja. Em muitas situações, Ellen White era usada como uma muleta, usada como aquele selo de aprovação divino que nós falamos há bocado. E sobretudo quando nós temos movimentos que estão a nascer, como era a Igreja Adventista, é necessário, mas chega a um certo ponto que é necessário ir mais além. É verdade que o nosso processo de reflexão, evolução e pensamento tornam-se um bocadinho mais caóticos com isso, porque lá está, o profeta permitia queimar algumas etapas, mas eu vejo nisso a sabedoria de Deus, porque de alguma maneira, e relembra-me mais uma vez muitas das expressões que Ellen White utilizava: estudem a Bíblia, vão para a Bíblia. Se vocês estudassem a Bíblia, vocês não precisavam de mim. E acho que se calhar é isso que Deus quer que nós façamos, não estar propriamente à espera de um profeta, como eu próprio já fiz. Eu próprio já tive essa reflexão, seria tudo tão mais fácil se nós tivéssemos aqui um profeta ou uma profetisa enviada por Deus a nos dizer: olha, é este o caminho, segui-o. E aí nós podíamos facilmente dizer: não me desvio nem para a esquerda nem para a direita. Será que é essa a vontade de Deus? Não tenho uma resposta definitiva, tenho apenas algumas reflexões, algumas questões que eu próprio luto também. Mas lá está. Acho que se fico com uma frase final é esta: será que Deus necessita da nossa autorização ou da nossa aprovação para fazer algo que ele considere necessário? Muito obrigado, Roberto. Eu termino dando também uma chega do meu lado. Houve algo que eu não partilhei convosco quando eu li este artigo, foi que, vendo o título do artigo, que dizia algo como Profetisa Adventista em Porto Rico, automaticamente ao ler o título, a minha predisposição pessoal foi de que era uma falsa profetisa. E depois li o artigo e cheguei ao final e pensei: uau, impressionante. Mesmo antes de ouvir a pessoa, mesmo antes de ver qual é a mensagem, o estado de espírito com que eu estava é logo de que não, é uma falsa profetisa. Eu acredito que esta maneira de pensar tem a ver com vários fatores. Primeiro tem a ver com um fator de desgaste que todos nós, como membros da Igreja Adventista, já tivemos, porque já conhecemos pessoas que se calhar se autoproclamaram profetas ou profetisas e que deram um mau nome à autoproclamação do dom profético. E segundamente mostrou justamente aquilo que o Laurence Siebold tenta dizer na frase que nós citamos, que é: nós temos uma visão hoje em dia tão microscópica em relação à pessoa. Tudo o que é dito é sujeito a ser discutido. Há um não respeito pelos líderes no sentido geral, pela informação em si. Não é porque tu estudaste ou porque trabalhaste numa área que tens mais valor a falar sobre o tema do que outras pessoas. E acho que em termos sociais nós tornamos pessoas que temos uma grande resistência a seguir alguém sim, a sentir que temos que mudar a nossa perspectiva e que agora existe algo diferente. É algo que é complicado, sobretudo se a pessoa que tem essas visões, que seria o profeta ou a profetisa, não é alguém que está nas minhas graças. E Deus tem normalmente a tendência de escolher pessoas que não são as mais respeitadas do seu tempo. Reparem que, por exemplo, nenhum dos discípulos era fariseu. Nenhum dos discípulos pertencia à elite da época. Mesmo dentro dos profetas não se vê uma pessoa assim que se destaque. Há algumas exceções, mas Deus tem a tendência de chamar pessoas que a gente olha e ficamos assim, por exemplo, pensando num João Batista, não é? O maior nascido de mulher segundo a Bíblia, e era uma pessoa que mesmo na altura era um bocado estranha, vestia-se de uma forma estranha, tinha um estilo de vida um bocado estranho. Tu punhas um fariseu ao lado, nós teríamos mais tendência se calhar a ouvir o que o fariseu dizia do que ouvir o João Batista, não é?
e tudo isso acho que faz um filtro negativo à possibilidade de ouvir um profeta, não uma manifestação profética, mas um profeta como Ah, nos é apresentado na Bíblia e como Ellen White foi também. Ok, então passo-te a palavra a ti, Roberto, foi a moagem do grão. Gostava de agradecer a todos os que nos acompanharam nesta caminhada com Ellen White. Tivemos certamente a ocasião de descobrir coisas, tivemos a ocasião de pensar mais profundamente acerca do ministério de Ellen White, o papel dela, a importância para a Igreja Adventista, também acerca do futuro, o que nos espera, até que ponto é que Deus pode continuar a guiar a Igreja Adventista da mesma forma que o fez quando Ellen White estava viva. Mas certamente ficaram perguntas e questões por responder, por isso não é propriamente um adeus definitivo, talvez um até já, porque certamente será um tema que vamos revisitar. Gostaria de agradecer também ao Joca e ao Samuel por terem partilhado, terem aberto um bocadinho aquilo que eles acreditam acerca deste assunto. Gostava de vos pedir para, se tiverem comentários, perguntas, para deixarem nos comentários do YouTube, no Spotify, onde nos podem seguir também. E não se esqueçam, sai sempre na primeira sexta-feira do mês. Foi o Café com Leite de hoje. Até à próxima.